Após termos visto no primeiro vídeo os dois tópicos mais importantes, neste caso refiro-me do conceito da malária e também do historial da malária, desta feita continuamos com o nosso vídeo. Nós não podemos aqui falar de uma só vez, trazer um único vídeo, porque o vídeo seria muito longo e difícil de baixar. Por isso mesmo, fazemos em partes as nossas gravações. Então, esta segunda fase, não é? Esta segunda parte da nossa apresentação, vamos aqui ver o agente etiológico, em seguida falaremos dos meios de transmissão da malária e, por fim, veremos o ciclo biológico do plasmódio. E para não demorarmos aqui com as coisas, dizer que os parasitas causadores da malária, né, os parasitas causadores da malária, pertencem ao filo apicomplexa. Que é isso de filo apicomplexa? É preciso aqui chamarmos a tela do texto para entendermos algumas coisas aqui que eu gostava de frisar. Bom, estava eu dizendo que o parasita causador da malária, ele pertence ao filo apicomplexa. Aqui temos aqui a apicomplexa. A apicomplexa porque ele vai apresentar o complexo, apresenta o complexo apical. O complexo apical. O complexo apical, na verdade, é uma espécie de arsenal que este agente etiológico, que este plasmódio, apresenta no momento que o permite, que o facilita no momento da infecção das nossas células. Então, esse complexo apical permite com que este perfure facilmente as células. Por possuir o complexo apical no seu exterior, no seu exoesqueleto, então este plasmódio pertence ao filo apicomplexa. Também pertence à família Plasmodidae e ao gênero Plasmodium. Pertence também ao gênero Plasmodium. Desta feita, são atualmente conhecidas cerca de 150 espécies. Destas 150 espécies, apenas 4 parasitam o homem. Isto é, apenas 4 vão causar a malária no homem. As outras espécies, talvez em outros animais, podem causar a malária. E quais são essas espécies? São elas, primeiro, o Plasmodium malariae, que foi descoberto por um indivíduo que nós citamos aqui no início da nossa gravação, quando nós estávamos aqui a falar do historial, então, que foi mesmo descoberta pelo Louis-Alphonse Laveran, o médico francês que citamos já quanto do debruçamento do historial. Então, Louis-Alphonse Laveran descobre em 1881 o Plasmodium malariae. Ele veio aqui aventar a hipótese que, afinal de contas, o que terá visto como um micro-organismo do sangue de um paciente malarígeno era nada mais, nada menos que o Plasmodium malariae. Mais tarde, isto é 9 anos depois de Louis-Alphonse Laveran ter descoberto o Plasmodium malariae, um grupo de amigos, uma dupla de amigos, Grassi e Ferlet, são italianos esses nomes, Grassi e Ferlet, em 1890 descobrem o Plasmodium vivax. Em 1990, Plasmodium vivax. 1981, Plasmodium malariae, por Laveran, um francês. Já os italianos, Grassi e Ferlet, descobrem em 1890, 9 anos após de Laveran ter descoberto Plasmodium malariae, descobrem vivax. E a história não para por ali, a descoberta do agente etiológico. Né? Em 1897, isto é, 7 anos após a descoberta do vivax, foi descoberto o Plasmodium falciparum por Welch. Então, Welch vem aqui contribuir com a descoberta do Plasmodium falciparum. E também não parou por ali a história. Também houve aqui outra descoberta do Plasmodium ovale por Stefan. Stefan descobre em 1922 o Plasmodium ovale. Então, completando aqui o ciclo de 4 espécies causadoras da malária em homens. Mas existe uma outra espécie, neste caso, a espécie do Plasmodium knowlesi. Esta aqui, na verdade, é uma subespécie.
esta subespécie foi a demonstrada nos Estados Unidos e quem descobriu essa subespécie que causa malária também em territórios norte-americanos foi nada mais, nada menos que dois amigos, dois cientistas, neste caso. Há que salientar uma coisa aqui, me parece que houve um pequeno erro na digitação e vamos aqui chamar o texto. Bom, o que é que acontece? Os dois amigos, na verdade, são chamados de Knowles. Knowles, o plasmódio aqui é Knowles. Os descobertores, os indivíduos que descobriram são Knowles e Gupta, e não Gupta, como vem aqui escrito. Não é? Gupta. Podemos agora mesmo retificar o erro. Bom, aqui quis dizer Gupta. Não é? Gupta. Assim. Então, Knowles e Gupta, em 1932, eles vão ali descobrir, afinal de contas, o plasmódio Knowles, que é causador da malária, em territórios norte-americanos. Bom, é mais ou menos isto em torno daquilo que é o agente etiológico da malária, o agente causador da malária. Bom, podemos aqui avançar, na verdade, avançar com a nossa explanação em torno da malária e, desta feita, vamos à quarta estação. O que a quarta estação nos traz? Esta nossa viagem é longa. Eu já disse que é uma viagem antológica. Uma viagem antológica por quê? Porque se for já consultar o que é a antologia, em termos de português, a antologia é uma sucessão de eventos. Não é? Então, é uma viagem antológica, uma viagem que vamos misturando isto e aquilo até chegarmos ao conhecimento completo. Bom, e a nossa viagem agora para na transmissão. Este é o ponto número 4. E o que é que vamos aqui debruçar ao longo desta transmissão? Dizer que naturalmente a transmissão da malária é dada pela picada do mosquito do gênero Anopheles. O mosquito deve ser de preferência fêmea do gênero Anopheles. Não é? Esta fêmea do gênero Anopheles, quando está parasitada, não é? Deveríamos aqui chamar o texto, chama o texto, não é? Quando esta fêmea é parasitada, vamos chamar o texto, estamos aqui a dizer que a transmissão naturalmente ocorre porque o mosquito Anopheles, não é? Principalmente a fêmea, como podemos aqui ver, a fêmea do mosquito Anopheles, ela está previamente parasitada. Ela já está previamente parasitada porque por esporozoitos. Então, esses esporozoitos vão estar ali, vão acometer a fêmea do mosquito Anopheles a nível das suas glândulas, não é? Das suas glândulas salivares. Como veremos em seguida, ou como veremos mais adiante, quando estivermos aqui falando do ciclo de vida, que é mesmo a estação a seguir. E muito bem. Então estávamos aqui a falar de que a primeira transmissão cita-se aqui a fêmea do mosquito Anopheles. E esta fêmea do mosquito Anopheles não é qualquer, não pode ser qualquer, não é? Deve ser uma fêmea do mosquito Anopheles que previamente alimentou-se de sangue do indivíduo malarígeno. E como já alimentara-se do sangue do indivíduo malarígeno há dias, então esta estará parasitada por esporozoitos a nível das suas glândulas salivares e quando for picar um indivíduo novo, este indivíduo vai injetar saliva e com esta saliva conterá os esporozoitos, que são as formas infectantes do plasmódio para o homem. Bom, e continuando mesmo, a transmissão também pode ser feita, pode-se dar acidentalmente, não é? Por acidente, pode-se fazer uma transmissão acidental, como, por exemplo, a transfusão de sangue contaminada. Então é mesmo importante que aquele indivíduo que vai ali doar sangue para o seu familiar ou para qualquer indivíduo que seja moçambicano ou não, para qualquer pessoa, então é preciso que este seja procurado, seja feita uma microscopia a fim de apurarmos se este indivíduo não tem malária no seu
o organismo no seu sangue, não é? Porque existem indivíduos com malária, mas que sejam assintomáticos. Outra coisa importante é que também pode haver uma transmissão a partir de partilha de objetos perfuro-cortantes, como, por exemplo, seringas contaminadas. Então, se formos a manejar estes objetos de uma forma não cuidadosa, então também podemos aqui contrair a malária. E também pode ser devido a acidentes laboratoriais, não é? Nós sabemos que o laboratório é um sítio perigosíssimo, então o indivíduo, num acidente laboratorial, também pode contrair a malária. Não para por aqui, também a infecção pode ser congénita. Isto quer dizer que uma mãe, uma gestante, pode, de certa forma, transmitir a malária para o seu bebê, aquele que ainda não nasceu, o seu feto. Então, por quê? Porque esta vai ser infectada e o plasmódio ali tem um poder de atravessar a barreira, placentária e assim, de certa forma, infectar o feto que está ali em criação. Mas esta forma é muito rara, não é? Os manuais demonstram que esta forma é raríssima de acontecer, mas que acontece, é verdade que acontece. Há de salientar que também em todos estes casos aqui que ora estávamos aqui a falar, não é? Estes casos aqui que ora vínhamos aqui falando, em todos estes casos, na verdade, o que é que vamos aqui salientar? É que o mosquito não é o vetor da doença. Nesses casos aqui de transmissão acidental, o mosquito não é o vetor. Não sendo o vetor da doença o mosquito, o que é que vai acontecer? Não se observa o ciclo exoeritrocítico nesses indivíduos. Então, não vai se observar o primeiro ciclo. O ciclo exoeritrocítico, aquele que acontece fora do eritrócito, que acontece no hepatócito. Então, não há o ciclo exoeritrocítico. Por quê? Porque a transfusão do sangue do indivíduo malarígeno vai transfundir diretamente os merozoides. A compartilha de seringas contaminadas vai diretamente infectar com merozoides. Acidente em laboratórios vai ocorrer com merozoides, assim como a infecção congênita. Não é? Os merozoides é que vão para lá. Então, esses merozoides lá já começam, em menos tempo, criam os sintomas da malária. Diferentemente se esta doença é transmitida pelo agente etiológico principal, aliás, o transmissor principal, que é o mosquito do gênero Anopheles, principalmente da fêmea. Então, aqui leva mais tempo para ocorrer a ocorrência das primeiras manifestações desta doença, porque a nível do hepatócito pode levar de 9 a 14 dias, dependendo da espécie do plasmódio. Muito bem. E também temos que salientar aqui os reservatórios. Não é? Temos que salientar os reservatórios. Quais? Os reservatórios para esta doença, aqui eu quis dizer, não é? É preciso aqui chamarmos o texto. Chama o texto mais uma vez. Chama o texto. Aqui está. Então, estava eu dizendo que é preciso frisar que estes reservatórios, não é o texto, eu queria mesmo a seta. Bom, o reservatório. Em humanos doentes ou mesmo humanos assintomáticos são os primeiros reservatórios. Então, o primeiro reservatório vai ser um humano doente ou um humano assintomático, aquele que não tem os sintomas da malária, mas tem o plasmódio no seu sangue. Outra coisa importante, não é? Outra coisa importante que nós podemos aqui ver é que também os primatas, mais conhecidos por simians, não é? Uma espécie de macacos, conhecida por simians cientificamente, essa espécie de macacos também é responsável pela transmissão desses indivíduos. Hein? Temos aqui outro reservatório, os símios. Os símios são reservatórios principalmente do plasmódio vivax. Foi isto provado e é demonstrado cientificamente. Também temos outros, né? Temos outros reservatórios. O outro reservatório são as aves silvestres, aquelas aves das florestas, dos arbustos, por aí, das matas, não é? Em outras palavras. Então, as aves silvestres também são potentes reservatórios, mas principalmente aqui cita-se que estas aves são reservatórios para
o plasmódio falciparum. Né? O plasmódio falciparum é aquele que ocorre majoritariamente a nível do nosso país, a nível de Moçambique. Muito bem. Podemos aqui continuar, já vimos o ponto número 4, então vamos ao ponto concernente ao ciclo da malária, né? Ao ciclo biológico do plasmódio. Então, ciclo da malária no mosquito. Começamos pelo ciclo da malária no mosquito. Né? Só depois é que falaremos do ciclo do plasmódio no homem. Há que salientar aqui que o ciclo da malária no mosquito é também conhecido por ciclo sexuado. Ou então, ciclo no hospedeiro definitivo. Há que perceber aqui isso de definitivo. Quando é que um hospedeiro é definitivo e quando é que ele é considerado intermediário? Bom, o hospedeiro é conhecido. Eu acho que era muito bom chamarmos o texto para percebermos muito bem isto. Bem, vinha eu dizendo que um hospedeiro, então, vamos supor que nós temos um hospedeiro X. Né? Temos aqui o hospedeiro. Né? Este hospedeiro será conhecido. Né? Ele será conhecido. Este hospedeiro. O hospedeiro aqui será hospedeiro definitivo. Então, este hospedeiro será definitivo se o quê? Definitivo se no seu interior, podemos aqui chamar mais uma seta, se no seu interior, no interior deste hospedeiro, o que é que ocorre? Se no interior do hospedeiro ocorre aquilo que nós chamamos de reprodução sexuada. Então, se ocorre reprodução sexuada, aquela que envolve gâmetas no seu interior, então esse hospedeiro é chamado de hospedeiro definitivo, como para a malária é o caso do mosquito. Ao passo que o hospedeiro intermediário, podemos aqui ver, hospedeiro intermediário. Quem será o hospedeiro intermediário? O hospedeiro intermediário é aquele indivíduo que foi acometido por uma determinada doença e que o transmissor, o agente causador da doença, no interior deste hospedeiro, deste indivíduo, ele causa aquilo que é, ou faz a reprodução, sofre a reprodução assexuada. Então, este é o hospedeiro intermediário. Bom, então, eu queria só mostrar aqui porquê de reprodução sexuada, assexuada, porque hospedeiro definitivo e intermediário. Indo mesmo aquilo que nos interessa, não é? Dizer que estamos aqui prestes a falar do ciclo sexuado ou do ciclo da malária no mosquito. Há que salientar que existem literaturas que preferem por começar em abordar pelo ciclo no homem, neste caso o ciclo do mosquito no hospedeiro intermediário, e depois falarem do ciclo no mosquito. Mas para mim acho lógico começar pelo ciclo no mosquito e mais adiante falarmos do ciclo da malária no homem. Tudo inicia com durante o repasto sanguíneo, como podemos aqui ver todos, durante o repasto sanguíneo. O que é isto de repasto sanguíneo? O repasto sanguíneo é nada mais, nada menos que aquele processo de repasto aqui vem de pasto, de alimentação, né? Então, durante o repasto sanguíneo, que é o processo de alimentar-se, não é? Durante a alimentação, o que é que vai acontecer? A fêmea, né? A fêmea do mosquito do gênero Anopheles, a fêmea do mosquito do gênero Anopheles, ela está com fome, quer se alimentar, então vai fazer o repasto sanguíneo, que é alimentar-se de sangue. Hein? Por que se cita apenas
a fêmea do mosquito Anopheles. Isto é muito importante. Nós dissemos que aqui é medicina sem tabus. Isto quer dizer, aprofunda-se a medicina até os confins. Então, a razão de citar-se a fêmea, podemos aqui escrever fêmea. A razão de citar-se a fêmea e não os machos, não machos. Por quê? Porque a fêmea deste gênero de mosquitos é hematófaga, não é? É hematófaga. Estamos aqui a dizer que esta fêmea, a fêmea do gênero Anopheles é hematófaga. Isto quer dizer o quê? Hematófago significa que alimenta-se de sangue. É hematófaga. Então, é hematófago porque alimenta-se de sangue. Ao passo que os machos, estes indivíduos, os machos, eles não são hematófagos. O que são eles? Eles são um outro tipo. Esse tipo que eles são é designado por fitófago. Estes são fitófagos. Fitófago. O que é fitófago? Fitófago é todo aquele indivíduo que alimenta-se de seiva. Então, esses machos vão alimentar-se da seiva das plantas. Por isso, eles não necessitam do sangue para a sua alimentação. Todo aquele mosquito que te aproximar com vista a sugar o teu sangue está aí diante de uma fêmea. A fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Os machos alimentam-se de seivas, de arbustos, de plantinhas como o milho, por aí a planta de milho, os capins, entre outros. Então, por isso aqui cita-se sempre as fêmeas, porque elas são hematófagas. Sendo hematófagas, vão procurar os humanos para sugarem o seu sangue. Não é? Vão procurar os animais que têm um sangue quente como os homens. Não é? Então, estes aqui sugam o sangue. Bom, vamos aqui contar o que queremos. O ciclo. Então, o que é que acontece? Inicia-se mesmo, tudo inicia durante o repasto sanguíneo. A fêmea ali quer sugar o sangue. E quando ela pica no homem, né, vai picar no indivíduo, e acidentalmente este mosquito pode picar no indivíduo previamente infectado por malária. Um indivíduo malarígeno, seja ele sintomático ou assintomático. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ingerir juntamente com o sangue, não é? Durante esse período, vai ingerir juntamente com o sangue as formas infectantes para ela, as formas infectantes do mosquito, que são os gametócitos, como podemos aqui ver. Os gametócitos, não é? Então, vimos aqui os gametócitos. Então, para além de ingerir esses gametócitos, como vimos aqui, aliás, para além de ingerir só o sangue, ela vai ingerir também os gametócitos. E o que é que vai acontecer no seu interior? Bom, os gametócitos, que devido às condições que preexistem, então existem condições preexistentes no estômago do mosquito, as condições preexistentes no interior do intestino do mosquito, como por exemplo, temperatura, né? Uma temperatura inferior, quer dizer, uma temperatura menor de 30 graus. Menor 30 graus. É muito importante. Tem uma temperatura menor de 30 graus e também a outra causa, a outra condição que favorece o desenvolvimento do gametócito no interior do intestino médio do mosquito é a pH alto. Este pH alto é favorecido por baixa pressão de dióxido de carbono, não é? Baixa pressão de CO2. Baixa pressão de dióxido de carbono. Bom, então, existindo essas condições, que é a temperatura inferior a 30 graus e também pH alto, isto quer dizer um pH que é favorecido pela baixa pressão de dióxido de carbono,
o que é que vai acontecer? Essas são condições necessárias para que o gametócito se desenvolva, para que este indivíduo, o gametócito que foi ali ingerido juntamente com o sangue, que se desenvolva num mosquito, no interior do estômago do mosquito. Então, o que é que vai acontecer? Estas condições que nós vimos anteriormente vão favorecer um processo chamado gametogênese. Então, essas condições todas vão favorecer um processo. E esse processo que eles vão favorecer chama-se gametogênese. Gametogênese. E o que é isso de gametogênese? Na verdade, é nada mais, nada menos que aquilo que é a transformação dos gametócitos em gametas extracelulares. Então, havendo essa gametogênese, em que consiste na transformação dos gametócitos, que nós ora vimos aqui de antemão, estamos aqui a falar dos gametócitos que vimos aqui anteriormente, estes aqui. Então, esses gametócitos sofrem o processo de gametogênese, sofrendo este processo de gametogênese, vão se transformar em o quê? Em gametas extracelulares. Em gametas extracelulares. Então, já estão ali criadas as condições à transformação desses gametas extracelulares. Havendo essa transformação dos gametas extracelulares, assim sendo, os gametas, neste caso, assim, já estão criados gametas extracelulares, assim sendo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que cada um dos gametócitos formados, o gametócito masculino, aliás, o gametócito feminino, podemos aqui mostrar uma coisa, queria eu dizer que o gametócito feminino, o gametócito feminino vai dar origem a um macrogameta. Então, estamos aqui a dizer que cada gametócito feminino vai dar origem a um macrogameta. Ao passo que o gametócito masculino vai dar origem a 8 microgametas. 8 microgametas. 8 microgametas. Então, vai dar origem a 8 microgametas. Ainda existe aqui uma nuvem do quê? De dúvida, não é? Por quê? Mas por que estes vão dar origem a 8 microgametas? Então, vamos supor que esta bolinha que eu desenho aqui seja o gametócito masculino. Ele vai sofrer um processo. E esse processo que ele sofre é chamado, se a memória não me engana, de esflagelação. O que é isso de esflagelação? Bom, o que vai acontecer na verdade, este gametócito aqui, ele vai sofrer um processo de esflagelação. Sofrendo esse processo de esflagelação, ele vai ter alguma espécie aqui de flagelos, não é? Uma coisa assim, outra coisa, não é? Outra coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui, até completar 8. Como podemos aqui ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por um processo de desflagelação, surge um indivíduo mais ou menos como este desenho que eu acabei aqui de fazer. Então, estes aqui, cada um destes vão desprender-se desta bolinha inicial. Esta bolinha, na verdade, ela depois destrói-se. Então, desprende-se cada um destes aqui e estes vão navegando. Vão ali navegando, encontram um outro indivíduo, uma outra coisa, neste caso, o macrogameta, que é o gametócito feminino, aquele que foi formado. O que é que vai acontecer? Eles vêm aqui e, vindo ali, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, na verdade, é isto que nós podemos aqui demonstrar. O que vem, este microgameta, aqueles 8 foram desprendidos ali, cada um veio à procura de um macrogameta para fecundar. Então eles vêm aqui e o que vai acontecer é isto. O que vai acontecer é que ele vem, entra ali no interior deste macrogameta e assim ocorre a
fecundação. Ocorrendo a fecundação, o que é que vai acontecer em seguida? Ocorre a fecundação e forma-se o indivíduo chamado zigoto. Não é? Forma-se o zigoto. É isso, não é? Bom, então, estávamos aí a ver que no ensino médio ocorre a gametogênese, a gametócito se transformam em gametas extracelulares, não é? O gametócito feminino vai dar origem ao macrogâmeta e o gametócito masculino vai dar origem a 8 microgametas. Como? Eu já expliquei naquele desenhinho aí que nós vimos. E, em seguida, o que vai acontecer? Entre 20 a 30 minutos, o microgâmeta fecundará a um macrogâmeta, como vimos ali, aquele microgâmeta, aquele esflagelado, vem ali, entra no interior do macrogâmeta e ocorre a fecundação. Nesta fecundação, dá origem ao ovo ou zigoto. E dentro de 24 horas, o zigoto, este indivíduo, é muito, muito inteligente. Há uma outra coisa que eu gostava aqui de mostrar e precisamos de chamar o texto. Bom, este indivíduo, eu dizia que o zigoto, não é? Este zigoto, ele é extremamente inteligente. Por que que eu afirmo assim? O zigoto, eu disse que este zigoto era extremamente inteligente. Mas por que esta minha afirmação? O zigoto, após 24 horas, ele percebe-se que está num ambiente desfavorável ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, embora tenha sido favorável para ocorrer a fecundação, não é? Vimos aquelas condições previamente criadas, como a temperatura inferior a 30 graus e o pH elevado. Então, ele depois da sua formação, ele descobre que não, este ambiente não é para mim. Não é para mim porque estou no intestino médio do mosquito. Isto aproximadamente, intestino médio, estaríamos aqui a falar do estômago do mosquito. Então, se estou no estômago do mosquito, o que é que vai acontecer? Eu posso ser eliminado a qualquer momento através das fezes. Então, para que este não seja eliminado, para que o zigoto não seja eliminado através das fezes, ele vai fazer uma coisa muito importante, não é? Ele vai fazer uma coisa muito importante. Vamos supor, não é? Vamos supor que nós temos aqui o quê? Vamos supor que nós temos aqui o interior do mosquito, não é? Este é o interior do mosquito. Então, vamos supor que este é o interior do intestino médio. Então, entre o intestino médio e a camada externa, o exoesqueleto do mosquito, existe um espaço. Então, vamos supor que este é o exoesqueleto. Mas para melhor percebermos, era bom que alternássemos as cores, não é? Então, o azul aqui vai representar o exoesqueleto. Então, temos aqui o exoesqueleto e temos aqui o intestino médio. É dentro desse intestino médio onde o zigoto está ali alojado. Então, representamos aqui o zigoto através desta bolinha. Então, temos aqui o zigoto. Então, este zigoto vai perceber que não, eu estou aqui e a qualquer momento posso ser eliminado. E para que eu não seja eliminado, é preciso pensar numa outra coisa. Senão, seria eliminado aqui através das fezes. Vamos supor que são fezes. Então, o que é que vai acontecer? Entre duas células adjacentes, bem, duas células adjacentes, vamos supor aqui, por exemplo, uma célula e outra célula. Existe um espacinho aqui no meio. Existe um pequeno espaço aqui no meio. Então, nesse espaço, esse zigoto, aproveitando-se das contrações do corpo do próprio mosquito, né? Aproveitando-se dessas contrações que o próprio corpo do mosquito tem, então, o que é que vai acontecer? Este vai fazer o quê? Este vai migrar-se, vai aproveitar esta passagem e este indivíduo então migra para esta região, como se ele ali estivesse a querer sair dali, não é? Ele sai dali, não é? Este migra e vem praticamente até este espaço aqui, fica ali, entre a parede, o epitélio do intestino médio e o exoesqueleto. E este espaço que existe é chamado de celoma. Nós todos podemos aqui nos recordar das classes anteriores em que víamos a biologia e nós víamos animais celomados e animais acelomados. Essa aula não é
da minha incumbência. Bom, então, existe esse espaço chamado celoma em que o zigoto se aloja aqui, só que esse processo todo em que o zigoto saiu daqui, passou entre as células, atravessou a camada epitelial do intestino médio até cair na cavidade celomática, este passa a ser designado de ocineto. Ocineto. Então, este aqui leva o nome ou toma a designação de ocineto. Ocineto, ok? Então, leva a designação de ocineto. Este ocineto, quando chega aqui na cavidade celomática, ele não para por ali. Nós já há minutos dissemos que estes indivíduos têm um complexo apical, não é? É como se eles tivessem, por exemplo, este é o nosso zigoto ou ocineto, e é como se eles tivessem uma espécie de um pico aqui, uma coisa assim, um cume assim. Este é o complexo apical. Então, vai permitir que este se insiste aqui, nesta camada epitelial do intestino médio. Então, a partir do momento em que este se insista nesta camada epitelial do intestino médio, este indivíduo toma uma outra designação. Isto quer dizer, ele deixa de ser chamado ocineto. Este indivíduo vai deixar de ser chamado ocineto e passa a ser chamado oocisto. Oocisto. Porque já se insistou aqui na camada epitelial do intestino médio. Bom, é aqui onde nós queríamos chegar. É aqui onde nós queríamos chegar. Então, se insiste na camada epitelial do órgão e passa a designar-se por oocisto. Então, o oocisto, o que é que vai ocorrer com o oocisto? Assim, dentro do oocisto, dentro deste indivíduo, era bom que chamássemos os textos também aqui para melhor demonstração, dentro desses indivíduos, não chamei, bom, vamos lá ver, ok, agora sim. Então, dentro desses indivíduos, vamos supor que este é o oocisto, vamos desenhar aqui um oocisto maior, vamos fazer aqui um desenho de um oocisto maior. Então, este é o oocisto. E no interior deste oocisto, o que é que vai acontecer? No seu interior, tem ali, vão ocorrendo divisões mitóticas sucessivas através de um processo chamado esporogônia. Esporogonia ou esporogônia. Então, esta esporogônia, este processo de divisão celular do tipo esporogônica, vai dar origem a micro-organismos no interior deste oocisto. Então, vamos supor que lá no interior do oocisto estão a formar-se pequenos micro-organismos aqui, não é? Vão preenchendo o oocisto ali, vão preenchendo o oocisto cada vez mais até que estes virem milhares, não é? No seu interior. Então, viram ali milhares neste interior, estes que sofrem este processo de esporogonia, não é? Então, no seu interior. E após algum tempo, o que é que vai acontecer? Após algum período, e esse período é de aproximadamente de 9 a 14 dias. 9 a 14 dias. O que vai acontecer após 9 a 14 dias? O que vem a acontecer após 9 a 14 dias é que este oocisto rebenta. É o oocisto, sim. O oocisto vai rebentar. Vamos supor que aqui este oocisto rebentou. Então, o oocisto rebenta. Quando este oocisto rebenta, o que vai acontecer? Ele, na verdade, o oocisto aqui rebentou, vamos supor, sim, aqui. Este oocisto, após rebentar, o que vai acontecer é que ele vai liberar os indivíduos que estavam aqui no seu interior. E a esses indivíduos que estavam no interior são os, nada mais, nada menos que os esporozoitos. Não é? São os esporozoitos. Então, os esporozoitos ficam livres. Não é? Os esporozoitos saem do cisto e ficam livres. Então, estes esporozoitos que ficam aqui livres, não é? Estão aí milhares de esporozoitos livres no corpo do mosquito. Eles vão navegando o corpo do mosquito
todo o corpo do insecto através da hemolinfa. Meus irmãos, estamos aqui a citar uma coisa muito importante. Hemolinfa. O que é isso de hemolinfa? Alguém pode estar aí a perguntar-se, hemolinfa? O que é isso de hemolinfa? Bom, hemolinfa, na verdade, é uma espécie de sangue para os animais minúsculos, como por exemplo mosquitos, insectos, como os mosquitos, não é? Entre outros. E por quê? Porque essa espécie, esse tipo de animais, esses animais minúsculos, eles têm uma mistura de sangue e linfa. Ao passo que animais maiores, como nós os humanos, outros vertebrados, eles apresentam uma separação. O sangue num sistema e a linfa num outro sistema. Muito bem. Então, eles vão seguir a hemolinfa, disseminam-se no corpo do mosquito. Vamos lá tentar aqui fazer um pequeno desenho ilustrando o mosquito. Muito bem. Vamos chamar aqui o texto. Bem? Vamos chamar o texto. Bom, então vamos supor que este indivíduo aqui seja o nosso mosquito. Hein? Vamos supor que vamos desenhar aí um mosquito. Bom, então vamos supor que este seja o mosquito. Né? Para que apimentemos mais um pouco o seu desenho, vamos fazer o quê? Vamos supor que ele tem aqui algumas demon. Vamos continuar isto. Não. O que aconteceu aqui? Bom, dizia eu que vamos supor que este seja o mosquito. Mosquito aqui, podemos representar a verde. Então vamos supor que este seja o mosquito. Então, sendo este o mosquito, o que é que vai acontecer? Vamos supor que seja ele, mosquito. Vou desenhar aqui algumas patas, bem, do próprio mosquito. Então, no seu interior, nós vimos que temos aqueles indivíduos chamados de esporozoitos. Né? Eles vão se disseminar no interior deste indivíduo, estão ali no interior deste indivíduo, voltam ao trato digestivo do mosquito, mas à procura de uma coisa. Né? Eles estão à procura de uma coisa. Estão à procura do quê? Eles estão à procura eles têm um propósito aqui no interior. Vamos supor que esta é a cabeça do mosquito. Então, eles estão à procura de algo. Eles estão à procura de algo, sim. Estão à procura do quê? Eles estão aqui à procura de como entrar e alojar-se a nível da cavidade bucal deste mosquito, principalmente nas glândulas salivares. Né? Eles vão, através da hemolinfa, até encontrarem as glândulas salivares. Quando encontram essas glândulas salivares, o que é que eles vão fazer? Eles fixam-se a nível dos ductos salivares. E quando eles ficam alojados aqui nos ductos salivares, meus irmãos, o que acontece ali é que quando esses fixam-se aqui nos ductos salivares, o que vai acontecer é que eles já estão prestes, estão prontos para serem passados a um outro indivíduo num momento ou num repasto sanguíneo seguinte que este mosquito pode fazer a um outro indivíduo. E assim reinicia um ciclo no homem, como veremos em seguida. Bom, ok. Agora falamos mesmo do ciclo da malária no homem. O ciclo assexuado, o ciclo no hospedeiro intermediário. Isso de assexuado, hospedeiro intermediário, já expliquei há bem pouco tempo. Podemos aqui continuar com aquilo que estamos aqui a ver. Bom, este ciclo assexuado, o ciclo intermediário, aliás, o ciclo no hospedeiro intermediário, tem duas fases. Tem a primeira fase, que é a fase exoeritrocítica, que também é conhecida como pré-eritrocítica, ou mesmo outros manuais citam como ciclo tissular. Exoeritrocítica e pré-eritrocítica porque ocorre fora do eritrócito, e tissular porque ocorre a nível dos tecidos do fígado, nos hepatócitos, não é? Bom, o que é que acontece? Na verdade, tudo inicia através da infecção malárica, não é? No homem,
que inicia quando o mosquito fêmea do gênero Anopheles, falamos também porquê do mosquito do gênero Anopheles, porque o mosquito fêmea, não é? Isso já vimos. Então, a fêmea do gênero Anopheles, querendo alimentar-se, pica no homem e após a sua picada, ela inocula saliva. Okay? Esta saliva contém substâncias anticoagulantes e anestésicas. Ela vai inocular e essa saliva vai conter substâncias anticoagulantes e anestésicas. Então, juntamente com a saliva, existem os esporozoitos, que são as formas infectantes para os humanos. Né? E cita-se aqui que numa inoculação do mosquito pode deixar aproximadamente 15 a 200 esporozoitos infectantes, que permanecem ali sob a pele por cerca de 15 minutos antes de alcançarem a corrente sanguínea. Como é que eles então alcançam a corrente sanguínea? Bom, este é um espetáculo, é uma coisa muito importante que nós podemos aqui saber. Os esporozoitos são móveis, apesar deles não conterem flagelos nem cílios. Eles são móveis. São móveis como? Como é que estes têm esta capacidade de motilidade? Hein? Como é que eles geram a motilidade? A motilidade desses é graças a mediadores. Esses mediadores, como por exemplo as proteínas que existem na superfície do parasita, como por exemplo a proteína CS, que é conhecida como proteína circunsporozoito, e também a proteína TRAP, que também podemos aqui citar como a proteína adesiva relacionada com trombospondina. Ou seja, TRAP. Posso aqui estar a citar. Ou seja, vamos nos recordar aqui o encontro dos dois grandes amigos, Pachalek e Renan, em que dizia um outro, ou seja, bom, não é o caso. Então, e podemos aqui dizer que estes dois tipos de proteínas, estas duas proteínas, vão facultar aquilo que é o transporte do esporozoito a nível da corrente sanguínea. Eles vão até a corrente sanguínea através disso. Né? Através disso. E 30 minutos após a infecção, 30 minutos após o depósito desses 15 a 200 esporozoitos e 15 minutos após eles terem invadido o sangue, o que é que vai acontecer? Estes indivíduos aventa-se aqui uma hipótese que eles são, devido à sua capacidade de migrar por diferentes células, eles atravessam diferentes células, desde o fígado, aliás, desde o baço, não é? Os intestinos, os rins, por aí em diante, mas estão à procura de um espaço favorável para o seu desenvolvimento, que é o fígado. Então, 30 minutos depois, eles vão atravessar, aventa-se que atravessem as células de Kupffer, não é? Kupffer, depois vão atravessar o espaço Disse, né? O espaço Disse, e assim, como já atravessam o espaço Disse, já invadem o interior do fígado e vão, de certa forma, invadir os hepatócitos. Isto 30 minutos após a infecção. Mas como é que ocorre a infecção desses hepatócitos? Isso é muito importante, é preciso mesmo conhecermos, não é? É preciso conhecermos. E essa invasão, a invasão dos hepatócitos, é graças a outros mediadores que também existem. Esses mediadores que são as proteínas que ora citamos, a proteína CS, a proteína C com esporozoide, e também a proteína TRAP, proteína adesiva relacionada a trombospondina. Se a memória não me falha, é isso mesmo. Proteína adesiva relacionada à trombospondina. Essas duas proteínas vão facultar a invasão do parasita aos hepatócitos. Mas não só, também os hepatócitos apresentam na sua superfície receptores específicos para esses tipos de proteínas. Muito bem. Então isso é que vai facultar com que o parasita invada os hepatócitos. Após a invasão dos hepatócitos, o que é que vai acontecer? Haverá, dentro do hepatócito, vão ocorrer mitoses sucessivas. Não é? Aqui ocorrem, no mínimo, 2 reproduções, aliás, 3 reproduções assexuadas, não é? Em que 2 reproduções assexuadas ocorrem dentro do hepatócito e uma ocorre nos eritrócitos. Não é? Então,
Ocorre aqui a primeira diferenciação por mitoses sucessivas. O esporozoide vai se diferenciar entre o fozoide. Este, por sua vez, por uma reprodução assexuada conhecida por esquizogônia ou esquizogonia, ele vai se diferenciar em esquizontes. Os esquizontes, por sua vez, sofrem um outro processo de reprodução assexuada, transformando-se em merozoides. E estes merozoides é que são já os indivíduos capazes de infectarem os homens. Bem, aliás, não os homens. Estes são os capazes de infectarem os eritrócitos. E quando invadem os eritrócitos, aí iniciam os sintomas típicos da malária, que veremos no capítulo quadro clínico. Né? Quadro clínico. Então, estes milhares de merozoitos, que depois dos hepatócitos rebentarem, não é? Os hepatócitos ficam carregados no seu interior de merozoites, milhares de merozoites, então o hepatócito C dele vai rebentar. Quando rebenta, os merozoites são liberados a nível da corrente sanguínea. Então estes chegam na corrente sanguínea e aí vão invadir os eritrócitos, né? Os eritrócitos. Então, a invasão dos eritrócitos, na verdade, isso veremos já na segunda fase, que é a fase eritrocítica. Como é que ocorre isso? Há que salientar aqui que também, não é, que o desenvolvimento do parasita nas células do fígado, o desenvolvimento do parasita no hepatócito, não é, requer aproximadamente uma semana para o Plasmodium falciparum, vivax e ovale, e 2 semanas para malaria. Uma semana para vivax, falciparum e ovale, e 2 semanas para malaria. Muito bem. E também é de extrema importância frisar que nas infecções por vivax e ovale, há inoculação de populações geneticamente diferentes. Populações aqui geneticamente diferentes. Era bom que chamássemos aqui o texto. Então, estávamos aqui a dizer que nas infecções por vivax, malaria e ovale, há inoculação de populações geneticamente diferentes de de esporozoides. Esses esporozoides que são inoculados aqui, né? Haverá inoculação de populações diferentes de esporozoitos. Então, uns esporozoitos ali já foram inoculados, os esporozoitos só que são geneticamente diferentes. Alguns vão se desenvolver rapidamente. Esse desenvolvimento rápido é a transformação em trofozoide em esquizonte em merozoide, que depois vão invadir os eritrócitos. Mas outros não seguem esta linhagem. Não seguindo esta linhagem, estamos a falar de vivax e ovale. Não seguem esta linhagem. Alguns ficam numa espécie de hipnozoide, neste caso em latência. Eles ficam em latência no fígado, nos hepatócitos. E essa latência é chamada de, essas espécies que entram em latência são chamadas de hipnozoides. Há que salientar aqui que hipnos é do grego sono. Do grego sono. Então, hipnos, do grego sono, devido ao estado que esse tipo de parasitas do plasmódio que entra em latência, em dormência, por vários períodos, por longo tempo. Como, por exemplo, cita-se aqui de entre 6 a 11 meses. E depois são responsáveis pelas recaídas observadas em indivíduos malarígenos. Bom, é mais ou menos isso que eu queria aqui salientar. Podemos avançar. Então, vamos aqui à segunda fase, que é a fase eritrocítica. A fase eritrocítica, chamada, ela ocorre, na verdade, com a invasão do merozoide aos eritrócitos. Os merozoites vão invadir os eritrócitos. Mas essa invasão, há que salientar aqui que a invasão não ocorre por acaso. Ela é mediada também pelo reconhecimento de receptores específicos existentes no eritrócito. O eritrócito tem receptores específicos. O eritrócito aqui vai apresentar receptores específicos. Quais são esses receptores específicos? Meus senhores, minhas senhoras, é muito importante conhecermos aqui quais são esses receptores específicos. Bom, os receptores específicos aqui que nós podemos aqui citar é que no eritrócito existem 2 receptores
as glicoforinas que foram demonstradas. Né? Glicoforinas são uma espécie de glicoproteínas, não é? Que são uma espécie de glicoproteínas existentes a nível do eritrócito. Estas aqui são responsáveis em receber, esses são receptores, não vão aceitar, vão receber o Plasmodium falciparum, né? O Plasmodium falciparum. Então, estes aqui, as glicoforinas recebem o falciparum, né? Ao passo que existem outros eritrócitos que na sua camada externa não apresentam glicoforinas, mas sim vão apresentar o quê? Vão apresentar aqui um outro tipo de glicoproteínas chamadas de glicoproteínas, né? Glicoproteínas do grupo sanguíneo DUM. Então, vão apresentar aqui glicoproteínas do grupo sanguíneo DUM. Essas que apresentam no seu exterior. As glicoproteínas do grupo sanguíneo DUM, elas também vão receber a um outro tipo de plasmódio. Essas aqui são especificamente as receptoras do plasmódio do gênero, o plasmódio do gênero proteína do grupo sanguíneo DUM, vão aqui receber o grupo sanguíneo DUM, vão receber o quê? O Plasmodium vivax, né? Vão receber aqui o Plasmodium vivax. Muito bem, recebem aqui o vivax. Ao passo que o outro é mesmo o falciparum. Então estava aqui a dizer que estes aqui vão receber de certa forma o Plasmodium vivax. Muito bem. Então já vimos aqui o que ocorre. Então, há a invasão dos eritrócitos, hein? Há a invasão dos eritrócitos, mas antes é necessário aqui salientar que também o Plasmodium falciparum tem uma preferência na invasão. Há uma preferência, o falciparum, hein? O falciparum tem uma preferência, hein? Tem uma preferência. O Plasmodium vivax e oval, eles invadem preferencialmente reticulócitos. O falciparum invade hemácias de todas as idades. Já o Plasmodium malariae vai invadir hemácias maduras, ou seja, hemácias velhas. Estou aqui a emprestar o termo do meu amigo Pachelec, ou seja, aí vai um bom dia para ti. Ou seja, hemácias velhas, não é? Hemácias velhas. Bom, então, após termos visto isto, né? Podemos aqui avançar. O que ocorre dentro? O ciclo, né, sanguíneo se repete sucessivas vezes, a cada 48 horas nas infecções pelo falciparum, vivax e oval, e a cada 72 horas nas infecções pelo Plasmodium malariae. Né? E dentro do eritrócito, o desenvolvimento se dá por esquizogônia, né? Algum outro processo de reprodução sexual chamado esquizogonia, onde por mitoses sucessivas, os merozoites que invadiram os eritrócitos transformam-se em trofozoites eritrocíticos, desta vez. Os trofozoites eritrocíticos vão se transformar, por sua vez, em esquizontes em merozoites. Assim sucessivamente, formam-se novos merozoites que vão invadir a novas hemácias. Só que, neste processo aqui, há alguns merozoites que não vão seguir esta linhagem. Estamos aqui a dizer que existem merozoites que não vão seguir este ciclo sucessivo de intraeritrocítico, de infecção, de 48 em 48 horas, a transformação de merozoites que vão invadir novos eritrócitos. Então, o que é que vai acontecer para aqueles que não seguem esta linhagem? Para aqueles que não seguem esta linhagem, para melhor percebermos, estamos aqui a dizer que existem merozoites. Estes merozoites vão, de certa forma, invadir a novas, já foram formados ali e estão prestes a invadir, né, a novas
a novos eritrócitos. Então, há duas linhagens aí. Uns vão invadir, há aqueles que vão preferir seguir a linhagem, seguir o ciclo, seguindo o ciclo vão invadir a novos eritrócitos. Vão invadir a novos eritrócitos. E estes se invadem a novos eritrócitos, então continuam o ciclo, vão se transformar em trofozoites, trofozoites em merozoites, aliás, trofozoites em esquizontes, esquizontes em merozoites, assim sucessivamente. Ao passo que outros vão preferir em seguir outra linhagem e estes vão se transformar em gametócitos. Estes vão se transformar numa outra espécie chamada gametócitos. E os gametócitos, meus senhores, eles não têm mais poder de replicação dentro dos humanos. Eles ficam circulando a corrente sanguínea do homem e quando um mosquito X azarado vem picar este homem, então vai ingerir os gametócitos e o ciclo reinicia já no mosquito, como vimos de antemão. E chegados aqui, meus senhores, foi demonstrado, tentei de uma forma a demonstrar o ciclo da malária e concluímos aqui a primeira parte da nossa intervenção. Caros colegas, caros ouvintes, caros assistentes deste programa, a primeira parte do nosso programa, Aprofundamento da Medicina, termina mesmo por aqui. E antes, porém, eu gostava também de convidar aos meus caros colegas a observarmos aqui um pouco aquilo que acontece, não é? Em termos de imagem. Em termos de imagem, se formos aqui a fazer um jeito de resumo daquilo que acontece, nós dissemos que o mosquito do gênero Anopheles, principalmente a fêmea, como representa aqui a fêmea do gênero Anopheles, o que é que vai acontecer? Ela vai sugar o sangue do indivíduo, do homem, e lá vai liberar os merozoites. Vamos supor que estes aqui são merozoites que estão sendo aqui liberados. Não é? Preciso aqui chamar algumas ferramentas para melhor demonstrarmos isto. Bom, estávamos aqui a dizer que nós temos aqui o mosquito. Este é o mosquito. O mosquito é este. Então, este mosquito vai liberar os trofozoitos. Até antes eu estava aí a falar de merozoites. Não são merozoites. Os trofozoites. Estes são os trofozoites. Não são trofozoites. É esporozoites. Os esporozoites. Então os esporozoites são liberados. Eles vão ficar ali na camada epitelial por cerca de 15 a 20 minutos. Depois acometem os hepatócitos. Não é? Podemos aqui ver. Acometem os hepatócitos. Quando eles acometem os hepatócitos, dentro dos hepatócitos os esporozoites vão se transformar em trofozoites. Os trofozoites transformam-se em esquizontes em merozoites. Então depois o hepatócito rompe, como podemos aqui ver, o hepatócito rompeu e após o rompimento do hepatócito libera os merozoites e já estão livres na corrente sanguínea. E ganhando esta liberdade a nível da corrente sanguínea, eles, por um processo em que há mediação de algumas proteínas que citamos aí há bem pouco tempo, eles vão invadir os eritrócitos. Havendo esta invasão dos eritrócitos, no seu interior o processo não para. Haverá de novo o ciclo de transformação em trofozoite, trofozoite em esquizonte, esquizonte em merozoite, assim sucessivamente, não é? Vão acontecer coisas após coisas até que este eritrócito rompa de novo e libera de volta os merozoites. Estes merozoites podem ter dois caminhos, em que uns podem preferir por invadir novos eritrócitos, ao passo que outros podem invadir aqui, aliás, podem se transformar em outras formas, em que podemos ter gametócitos. Estes gametócitos estão livres para serem sugados por um outro mosquito e estes vão se desenvolver no interior do mosquito. E havendo o desenvolvimento no seu interior do mosquito, o que é que vai acontecer? É que uns ficam os gametócitos feminino, neste caso o macrogâmeta, e o outro fica o masculino. Como eu vinha explicando, o masculino, nós dissemos que transforma-se em 8 microgâmetas. Este é o gametócito, então por um processo chamado esflagelação, ele vai ter uma espécie de 8 flagelos, não é? Podemos aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Então, eles vão se desprender formando os 8
microgametas. E cada microgâmeta vai fecundar, como podemos aqui ver, vai fecundar a um macrogâmeta. E após a fecundação, a formação do zigoto, e assim continua o ciclo como nós vimos de antemão. Bom, meus senhores, esta imagem é mesmo uma cortesia que nós devemos aqui extrairmos do livro Parasitologia Humana, 11ª edição, da autoria de David Pereira Neves e os seus comparsas, neste caso e tal, e editora Atenaus. E infelizmente não consegui a data da edição deste manual, por isso vem SD, que significa sem data. Referências bibliográficas por nós consultadas. Primeiro, podemos aqui citar o Manual de Tratamento de Normas de Tratamento da Malária, em vigor em Moçambique desde 2017. Este manual é da autoria de Armindo Tiago e seus companheiros, neste caso, Armindo Tiago et al., Armindo Tiago, o atual Ministro de Saúde, e os seus companheiros do Ministério de Saúde elaboraram este manual de normas de tratamento da malária em Moçambique, a sua 3ª edição, que foi disponível a partir de 2017 e que está em vigor. E o segundo manual por nós consultado foi mesmo o Manual de Malária, Atualização para Docentes das Instituições de Formação, Maputo 2011, este é da autoria do Ministério de Saúde. Também fomos consultar o Manual de Medicina Interna de Harrison, né, na sua 19ª edição, em que os autores são Dennis L. Casper e os seus comparsas, neste caso e tal. E este livro, a sua tradução foi feita no Porto Alegre, no Brasil, em 2017. Também temos aqui o outro manual, o Manual Cecil, Medicina, a 23ª edição, que também foi feita a tradução no Rio de Janeiro. Estes são os dois, tanto Harrison e Cecil, são mesmo manuais norte-americanos, só que são traduzidos no Brasil. Então, este aqui foi traduzido no Rio de Janeiro, com a editora Elsevier, em 2011, e os autores teríamos aqui Le Goldman, aqui é o Goldman, né? Le Goldman, embora que tenha alguma, Denis Auziello e seus comparsas. Muito bem. E também, para não deixar de lado, David Pereira Neves e seus comparsas, neste caso e tal, a Parasitologia Humana, 11ª edição, editora Atenaus, sem data, como vinha dizendo. E por último, consultamos outros artigos estes disponíveis na internet, desde que sejam artigos fidedignos e também que sejam da área de medicina. Bom, chegados aqui, eu nada mais, nada menos tenho a dizer, senão coxucuru. Mas antes deste coxucuru, eu gostava mesmo de frisar o seguinte. Eu gostava de frisar que, caros colegas, não é? Caros amigos, convido-vos para, com a promessa de voltarmos brevemente para falarmos em termos da fisiopatologia da malária. Isto quer dizer, provavelmente amanhã podemos aqui disponibilizar a parte 2, que é a parte referente à fisiopatologia da malária. E, sem mais delongas, digo mesmo coxucuru, e coxucuru é a minha forma de dizer, a minha língua local, a minha língua materna, obrigado, e não é por acaso que nós dissemos coxucuru. Nós sabemos que o território do norte de Moçambique foi mesmo, por várias vezes, fazendo trocas culturais, trocas comerciais com os árabes, e este termo vem mesmo do árabe, porque os árabes, para dizerem obrigado, dizem shukran, e eu acredito que os macuas tenham apercebido o shukran dos árabes e inventaram aqui o nosso coxucuru, que quer dizer obrigado. Então digo muito obrigado e até breve.